Essa é a Wendila. 19 anos ela morava com a avó no interior de Goiás. Em certo momento, ela tomou uma decisão que parecia inofensiva. Aceitou se envolver com o próprio ex-sogro, um homem muito mais velho. E o dinheiro dele teve tudo a ver com essa escolha. O que ela não imaginava é que essa decisão ia se transformar na pior da vida dela. E foi. Agora vamos entender essa história. Esse caso se passa em Maurilândia, uma cidade pequena do interior de Goiás, a cerca de 73 quilômetros de Rio Verde. É ali que morava Wendila Alves Rodrigues, sob os cuidados da avó. E é ali que essa história começa, anos antes do crime, quando Wendila ainda era uma adolescente de 15 anos. Foi nessa idade que ela entrou na vida de uma determinada família. Wendila começou a namorar um rapaz, um dos filhos de um homem chamado Osmar Oliveira da Costa. Osmar era motorista, tinha na época quase 50 anos e rodava as estradas da região a trabalho. O namoro dos dois jovens durou cerca de 2 anos e meio, e durante todo esse tempo Wendila era presença constante na casa da família, parte do cotidiano daquele lar como a namorada do filho. E foi justamente aí, observando de perto o relacionamento do próprio filho, que Osmar começou a nutrir outro tipo de interesse pela menina. Via Wendila crescer, ir e vir, e foi se aproximando dela aos poucos. Não como sogro, mas como homem. O tempo passou e o namoro dos dois jovens terminou. Para a maioria dos pais, seria o fim de qualquer vínculo com a ex-namorada do filho. Para Osmar foi o contrário. Assim que o relacionamento acabou, o pai foi atrás da menina. E conseguiu. Começava ali um relacionamento entre Wendila e Osmar, o pai do seu ex-namorado. Só que esse envolvimento nasceu com uma característica que o marcaria do início ao fim. Era vivido inteiramente às escondidas. Osmar não levava Wendila a lugar nenhum onde os dois pudessem ser vistos como um casal. Nada de passeio público, nada de mão dada, nada de apresentar a menina aos amigos. O relacionamento existia, mas existia embaixo do pano. E o que sustentava esse segredo era muito concreto: dinheiro. Osmar bancava a vida de Wendila, dava dinheiro à menina, custeava despesas dela, chegou a pagar o tratamento dentário que ela fazia numa clínica. A mecânica era quase organizada. Ele depositava o dinheiro na conta bancária da avó e era a própria Wendila quem sacava esse valor. Aos olhos de quem via de fora, aquilo tinha a aparência de generosidade. A avó da menina enxergava Osmar como um bom moço. Ele chegava sempre de carro na hora do almoço, com jeito prestativo. Buscava a neta, levava, trazia, ajudava, sempre ajudava. Mas o dinheiro que Osmar despejava sobre a vida de Wendila funcionava como uma forma de controle. Ele decidia quando aparecia, quando levava, quando trazia. E ao sustentar a menina, sentia que tinha algum tipo de posse sobre ela. E enquanto tudo corria dentro desse arranjo silencioso, o relacionamento seguia. O problema surgiu no momento em que Osmar quis mudar as regras. Depois de cerca de 1 ano e meio vivendo esse envolvimento no escuro, ele cansou do segredo. Quis assumir. Quis mostrar aos amigos que estava saindo com uma menina nova, bonita, passar de o homem que ajuda a menina para o homem que conquistou a menina. Mas Wendila não quis. E é nesse ponto que a história trava. Para a menina, aquela relação tinha um limite muito claro. O dinheiro ela aceitava. Mas assumir publicamente um namoro com um homem 31 anos mais velho, que já havia sido praticamente seu sogro, isso ela não queria de jeito nenhum. A postura dela era firme. O velho não tinha nada com ela. O apoio financeiro podia continuar, mas o resto não existia. Wendila estava, na prática, com um pé fora daquele relacionamento. Aliás, o velho era exatamente como ela o chamava. Não pelo nome, não como namorado. O apelido que já denunciava a distância enorme de idade entre os dois e o lugar que aquele homem realmente ocupava na cabeça dela. E foi exatamente esse pé para fora que Osmar não conseguiu suportar. Para um homem acostumado a comprar a presença de alguém, uma recusa não soa como um simples não. Soa como perda de controle. Ele havia bancado, sustentado, pago, esperado. E no fim descobria que nada daquilo lhe dava posse de verdade sobre a menina. Quando Osmar percebeu que Wendila estava prestes a se afastar definitivamente, que ela pretendia se mudar e sumir da vida dele, ele não a deixou ir. Ele planejou. O plano tinha a forma de um presente.
Osmar sabia que Wendila estava de mudança, prestes a deixar a cidade. Então marcou com ela um último encontro usando a isca mais eficiente que conhecia. Disse que tinha um presente para dar. Segundo a investigação que viria depois, a promessa era de uma moto. Um presente grande, à altura de tudo o que ele já havia gastado com ela. Para uma menina de 19 anos, prestes a começar uma vida nova, era uma tentação convincente. Só que não havia presente nenhum. Não havia moto. Havia uma armadilha. Era 22 de outubro de 2018. Na noite anterior, Wendila havia sido vista pela última vez saindo da casa de um tio, ali em Maurilândia, dizendo que iria encontrar o namorado. O velho. Osmar foi buscá-la, colocou a menina no carro e seguiu em direção a Rio Verde. Mas o destino não era loja nenhuma, nem lugar de entregar presente. Osmar levou Wendila para uma região isolada da zona rural, às margens da rodovia BR-452. E foi ali, naquele lugar afastado, que a menina de 19 anos foi morta. Wendila foi atingida por 27 golpes de faca e, depois disso, ainda foi estrangulada. A violência do ataque foi extrema, muito além do necessário para matar. O tipo de brutalidade que revela toda a raiva acumulada de quem não aceitou ser rejeitado. Terminado o crime, Osmar deixou o corpo de Wendila caído à beira da estrada e foi embora. Ele apostava no isolamento do local, um ponto onde, em tese, ninguém passaria e onde o corpo demoraria a ser encontrado. Mas errou nesse cálculo. No dia seguinte, 23 de outubro, um trabalhador rural que passava pela região encontrou o corpo da menina largado à margem da rodovia. A partir dali, começou a investigação, e ela começou difícil. O caso caiu nas mãos do Grupo de Investigação de Homicídios de Rio Verde, o GPINEUH, e os investigadores logo esbarraram num suspeito que negava tudo. Osmar criou versões diferentes, ora contando uma coisa, ora outra sobre a natureza do relacionamento que mantinha com a vítima. Quando testemunhas o colocaram nas proximidades do local do crime, ele tentou justificar a presença dizendo que estava apenas trabalhando, que rodava aquela rodovia o tempo todo por causa do serviço. Osmar tinha uma resposta pronta para cada pergunta. Mas por mais organizada que fosse a mentira, ela deixava rastros. Os policiais do GPINEUH, sob o comando do delegado Wellington Lemos, reuniram diferentes tipos de prova e montaram um cerco em várias frentes. Provaram por meio de testemunhas que Osmar e Wendila mantinham aquele relacionamento escondido. Provaram a vantagem financeira que ele oferecia à menina, os depósitos na conta da avó, os saques feitos pela própria Wendila. Provaram que Osmar esteve em Maurilândia na noite anterior à descoberta do corpo, exatamente quando Wendila saiu para encontrar o velho. E provaram que, no horário do crime, ele passou pelo local onde a menina foi morta. E então veio a prova que fechou de vez o cerco. A perícia examinou o carro de Osmar e encontrou vestígios de sangue da vítima dentro do veículo. Era o mesmo carro em que ele buscava a menina para o almoço. O mesmo carro do bom moço prestativo aos olhos da avó. Aquele sangue ligava Osmar diretamente à morte de Wendila. E Osmar, ao contrário do que aparentava, não era um homem sem passado. Ele já carregava histórico de violência doméstica. Para o delegado que conduziu o caso, tratava-se de um sujeito frio e calculista, sem demonstrar qualquer sinal de remorso. Osmar foi preso no dia 6 de novembro de 2018. A prisão só foi divulgada à imprensa no fim daquele mês, para não atrapalhar as diligências. E o caso seguiu para julgamento sob a acusação de feminicídio. O julgamento aconteceu quase 3 anos depois, no dia 4 de agosto de 2021, no Tribunal do Júri de Rio Verde. E foi nesse dia que a história teve a sua última reviravolta. Osmar, que havia negado a autoria do crime desde o primeiro dia da investigação, mudou completamente de postura no meio da sessão. Depois de assistir a promotoria montar, peça por peça, toda a tese da acusação, sob a condução do promotor de justiça Paulo Bronde, o réu interrompeu o próprio júri e disse que iria confessar. E confessou. Contou os motivos que o levaram ao crime, descreveu a maneira como havia matado Wendila e chegou a pedir desculpas à família da vítima. Segundo o promotor, Osmar percebeu que, diante de todas aquelas provas,
A sua situação era irremediável. Depois de quase 3 anos sustentando uma mentira, ele desistiu dela exatamente na hora em que ela já não servia para mais nada. Ao fim do julgamento, o júri condenou Osmar Oliveira da Costa a 16 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado. Wendila Alves Rodrigues tinha 19 anos. Estava de mudança, tentando começar uma vida nova, tentando enfim se livrar de uma relação que nunca quis assumir e que só existia porque um homem confundiu dinheiro com posse. Ela foi atraída pela promessa de um presente que jamais existiu, levada por um homem que ela nunca chamou de namorado, apenas de o velho. E a vida dela terminou à beira de uma estrada, num lugar isolado, escolhido justamente porque ninguém deveria passar por ali.